Vamos para a nossa lição de hoje, irmãos. Todo mundo tomou café da manhã, não é? Muito bem. Vamos hoje estudar um tema dentro daqueles que nós estamos ministrando, sempre intercalando com o estudo da nossa confissão de fé. Estamos estudando como vencer o mundo, e a lição de hoje é buscando uma devoção mais profunda, vencendo o mundo por meio da piedade. E já tivemos uma aula, né, duas semanas atrás, sobre o que é piedade. Nós explicamos que a piedade cristã, bíblica, que nós tratamos, tem a ver com a vida santa, a vida consagrada, a vida de uma mulher ou de um homem que se dedica e se consagra ao Senhor. Então hoje vai ser como texto base o Salmo 119:10, o texto base, e o tema é buscando uma devoção mais profunda. Buscando uma devoção mais profunda. Salmo 119, versículo 10. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 10. Eu te busco, vamos lá? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Vamos, novo, repetir? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós nesse momento queremos pedir a tua bênção, ó Deus, para esse estudo que teremos nessa manhã. Senhor, fala conosco. Tu sabes, ó Deus, o que nós precisamos ouvir. Tu sabes, ó Deus, que necessitamos das tuas santas instruções. Então, Senhor, fala poderosamente, nos confronte nessa manhã, nos exorte, mas acima de qualquer coisa glorifica o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 2 semanas atrás observamos que a devoção a Deus acontece por meio de 3 coisas: o temor a Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. O temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. Crescer em devoção a Deus é crescer em cada uma dessas áreas. Se não buscarmos crescer igualmente nessas 3 áreas na nossa devoção a Deus, nossa vida espiritual será desequilibrada. Então nós precisamos entender a importância, meus irmãos, de crescermos no temor a Deus, e no amor a Deus, e no desejo pelo nosso Deus. Cada vez mais que nós crescemos no temor, cada vez que crescemos mais na nossa consciência do amor de Deus, no temor de Deus, mais teremos reverência. Eu acho que vivemos dias, irmãos, onde existe pouca reverência. Nós vemos dias onde as pessoas não reverenciam a Deus como deveriam. No passado, quando as pessoas entravam na presença do Senhor para adorá-lo, isso, irmãos, há alguns séculos atrás, havia um senso de temor. Um senso de temor pairava sobre o povo, sobre a igreja. Mas hoje, não é? Entramos na igreja, saímos da igreja, cultuamos, cantamos, e parece que esse senso tem, infelizmente, desaparecido da vida
de alguns crentes. Então, se nós quisermos vencer o mundo, se você deseja vencer o mundo, você precisa crescer nessa devoção piedosa que possui esses 3 elementos essenciais que nós falamos, não é, há 2 semanas atrás: temor, amor e desejo. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Temor, amor e desejo, ok? Outra característica decisiva, meus irmãos, deve ser uma vital dependência do Espírito Santo para provocar esse crescimento, porque nós sabemos que somente Deus pode fazer com que a devoção piedosa cresça em nosso coração. Então, para que cresçamos no temor, no amor e no desejo por Deus, nós precisamos da dependência do Espírito Santo. Então, veja, quais são as diretrizes que nós devemos buscar para termos essa vida de devocional, né? Essa vida de devoção profunda? Quais são as diretrizes? Primeira coisa que eu já falei aqui, isso aqui é a base, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, não haverá crescimento espiritual. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não desenvolveremos a nossa espiritualidade. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que estamos sempre na dependência da terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito. Lembremos que o Senhor Jesus, Ele disse que quando o Consolador viesse, Ele lembraria tudo aquilo que Ele havia ensinado aos seus discípulos. Então, o Espírito Santo tem essa função de nos fazer lembrar das verdades bíblicas, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a base, ok? Essa aqui é a base, que é a dependência do Espírito Santo. Mas, olhando, irmãos, para as diretrizes bíblicas com relação a esse crescimento, nós observamos aqui pelo menos 4 ou 5 diretrizes que nós precisamos entendê-las e praticá-las, ok? Então, a primeira diretriz é o seguinte: nós precisamos orar pelo crescimento espiritual. Você e eu, nós como igreja, precisamos orar pelo crescimento espiritual. Nós expressamos essa vital dependência de Deus orando. Se você é uma mulher, um homem que deseja crescer, você é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca ao Senhor. Irmãos, sem uma vida diária de oração, não pode existir crescimento espiritual. Se você não tem orado, se você não tem dedicado tempo para a oração, você não irá crescer. Deixa-me dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, Davi orou da seguinte forma, Salmo 86, 11. E eu quero que vocês observem que essas orações que eu vou citar aqui, de Davi, de Paulo, e depois de Davi novamente, são exemplos que nós deveríamos usar na nossa vida devocional, nas nossas orações. Nós deveríamos pedir o que estes homens pediram a Deus. Veja, eu quero que você analise as orações de Davi e de Paulo, se elas são parecidas com as suas orações, com os seus pedidos de oração. Veja, então, Salmo 86, 11, Davi orou da seguinte forma. Davi orou assim: dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Paulo, em Efésios 3, 16 a 19, ele ora. Veja a característica da oração de Paulo. Em Efésios 3, 16 a 19,
Eu vou passar só por cima do texto, certo? Você observe aí. O apóstolo Paulo ora para os cristãos efésios, ora a Deus, intercedendo pelos cristãos de Éfeso, pedindo para que eles pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Será que nós temos orado dessa forma, irmãos? Temos orado de tal forma, nos aprofundando nesse tema, dizendo: Senhor, primeiro, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Senhor, me ajude a compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Será que nós temos orado assim, irmãos? O quanto nós conhecemos do amor de Cristo? O quanto você conhece? Veja, o amor de Cristo, Paulo diz que é largo. Deus amou o mundo de tal maneira. É claro que não o mundo, todas as pessoas, porque se ele tivesse amado todas as pessoas para salvar, ele salvaria todas elas, porque ele é soberano e poderoso para fazer isso. Mas ele amou povos, tribos e nações, povos de todas as nações. Então o amor de Cristo é muito largo. O amor de Cristo, ele tem um comprimento que vai de uma eternidade a outra eternidade. Eternidade passada, quando lá na eternidade passada Deus decidiu nos escolher e Cristo decidiu que entregaria a sua vida por nós. Então, o amor de Cristo vai de uma eternidade a outra eternidade, a eternidade futura, pela qual nós estaremos. A altura, imagina a altura do amor de Cristo. Imagina a altura do amor de Cristo. Veja quem é Cristo, de onde Ele veio. Deus se fez homem. Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua majestade. Será que nós temos que pensar sobre isso, irmãos? Isso é devoção. Ele deixou toda a sua glória, não deixou de ser Deus, mas por um tempo a sua glória foi ofuscada por sua humanidade. Isso diz respeito à profundidade também, porque veja aonde Ele desceu. Ele veio até nós, nas regiões mais densas e trevas pelas quais nós vivemos. Nasceu na Galileia, em Belém ali, e viveu na Galileia, uma região de salteadores, mas a luz brilhou, a luz que desceu lá do alto, brilhou em meio às densas trevas que o mundo vivia. Veja a altura e veja a profundidade. E Davi, irmãos, ele orava no Salmo 27, versículo 4. Veja a oração de Davi. Veja como os salmos nos ensinam a orar, para que ele pudesse morar na casa do Senhor, para que ele pudesse contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi, ele falhou bastante, ele pecou, foi perdoado, mas uma coisa que os salmos demonstram, que os salmos são canções, orações que revelam o que estava de fato no coração dos salmistas. E o que é que estava no coração dos salmistas? Essa profunda devoção, desejo de meditar naquilo que Deus é, de contemplar a beleza de Deus, de estar no templo. Então, irmãos, cada uma dessas orações aqui reconhece que o crescimento em devoção a Deus provém dele. Se estivermos comprometidos com a prática da piedade, nossa vida de oração refletirá também essas características aqui demonstradas por esses homens. Seria muito bom, irmãos, e aqui eu aconselho a vocês, seria muito bom
que nós colocássemos esses três textos que nós citamos aqui, essas passagens, ou passagens semelhantes, que elas estivessem na lista dos nossos pedidos e oração. E nós deveríamos orar regularmente, como esses homens oraram. Nós deveríamos pedir o que esses homens pediram. Agora compare a sua vida de oração com os pedidos desses homens. Nesses três textos que nós lemos, será que essas orações se parecem com a sua oração, com seus pedidos de oração? Irmãos, infelizmente, muitos crentes desconhecem essas verdades aqui. Desconhecem de que maneira? Porque muitos crentes não pedem por essas coisas. Às vezes nós gastamos um tempão suplicando a Deus por coisas materiais, por bênçãos materiais. Veja, eu quero fazer uma enquete com vocês. Durante essa semana, o que você mais pediu a Deus? O que é que estava no topo das suas orações? Eu não quero que você me responda, não. Eu só quero que você faça uma revisão, uma recapitulação da semana, nos momentos devocionais que você teve. Os pedidos que vocês fizeram, os pedidos que eu fiz, as súplicas que nós colocamos diante do Senhor, se parecem com as súplicas de Davi? Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Senhor, quero conhecer mais do teu amor, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Senhor, eu queria morar na tua casa para contemplar diariamente a beleza da tua santidade, contemplar quem tu és. Isso estava no coração do salmista. Será que está no nosso? Primeira coisa, então, que nós devemos entender como uma diretriz para que nós tenhamos uma devoção mais profunda. Precisamos orar por crescimento. Precisamos, irmãos, pedir de maneira bíblica. É claro que nós podemos pedir por outras coisas, mas veja, o que deve estar no topo das nossas orações deve ser essas coisas aqui. Desejo por crescimento espiritual. Segunda diretriz para um maior crescimento na nossa vida devocional, na nossa devoção a Deus. Eu preciso meditar em Deus. Eu preciso orar, mas eu também preciso meditar em Deus. E como é que eu medito em Deus? Deus possui atributos. Deus possui características. E nós, como igreja, precisamos conhecer esses atributos que Deus possui. Se eu fizesse uma enquete aqui com vocês e perguntasse a vocês, falem dos atributos de Deus, eu creio que todos aqui falariam. Mas eu quero dizer para vocês que, irmãos, isso não tem sido uma realidade na vida de muitos crentes. O que é isso? Atributo? Deus possui atributo? Sim. Alguns atributos, vamos mencionar aqui alguns atributos de Deus. Por exemplo, se eu quero aprender mais sobre os atributos de Deus, eu preciso descobrir esses atributos. Se você quiser descobrir esses atributos, você precisa estudar a Bíblia. Eu vou dar aqui algumas diretrizes para vocês. Por exemplo, Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia lá. Isaías capítulo 6. Veja, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que atributo é esse aqui? Da santidade de Deus. Isaías 6 mostra o quanto Deus ele é santo, triplamente santo. Você não vê na Bíblia dizendo que Deus é amor, amor, amor. Você não vê na Bíblia dizendo que Deus é justiça, justiça, justiça. Você não vê na Bíblia dizendo que Deus é bondade, bondade, bondade. Você vê na Bíblia dizendo que Deus é santo, santo, santo. E esse atributo permeia todos os outros atributos. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. A bondade de Deus é santa. Você vai também para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Você vê João mencionando mais da santidade de Deus. Versículo 11. Além das características, versículo 8, por exemplo, novamente você tem esse atributo sendo demonstrado. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, mais uma vez você vê aí outro texto que vai nos ajudar a compreendermos mais sobre esse atributo que Deus possui, que é a santidade. Veja, já dei para vocês 2 textos que vocês podem estudar em casa, que vocês podem meditar sobre esse atributo que Deus possui, a santidade. Gaste tempo estudando sobre isso, sobre esse assunto tão importante. Isaías 6, Apocalipse 4, agora Isaías 40. É claro que eu não vou ler todo, ok? Mas eu só estou dando para vocês algumas passagens bíblicas que mostram quem o nosso Deus ele é. Isaías 40, por exemplo, vai focar em qual atributo? Quem pode me dizer? Qual é o atributo que vai ser aqui focado? Quem já leu aqui o Isaías 40? Vamos lá? Qual é o atributo aqui? Da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Irmãos, vocês acham que existe quantas estrelas no universo? De acordo com a conta da NASA, existe mais de 3 trilhões de estrelas. De acordo com as pesquisas da NASA, só tem a NASA, né, para fazer essas pesquisas. Eu não sei se tudo está correto, ok? Eu confio na palavra de Deus, eu não confio no que a NASA diz, eu confio na palavra de Deus. Mas a NASA, de acordo com suas pesquisas, com seus telescópios, né, mostram que existem várias galáxias. Mas fixemos aqui nas estrelas, mais de 3 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz, Salmo 40 diz, que Deus chama cada uma pelo seu nome. Cada uma Ele chama pelo seu nome. Imagine a dificuldade que um ser humano tem para investigar as estrelas, as nebulosas,
o universo. Veja a complexidade, mas a Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Ele conhece toda a sua criação, porque toda a sua criação, tudo que existe no universo, veio da sua obra criacional. Quando ele disse: haja luz, então houve luz. As estrelas foram criadas, o universo, o cosmos, não por bilhões e bilhões e bilhões de anos, como diz a teoria da evolução, mas Deus criou do nada todas as coisas. Somente um Deus grandioso poderia ter feito todas as coisas da maneira como fez. Veja como é que Ele olha para nós, seres humanos, para o universo. Somos tão pequenos, irmãos. O Salmo 40 fala sobre isso. Com quem comparareis a Deus? Versículo 18. Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Versículo 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Tudo isso diz respeito à grandeza do nosso Deus. Você entende a necessidade de meditar sobre os atributos de Deus? Sobre quem Deus é? O Deus que nós servimos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que é idolatria? É idolatria quando nós, por exemplo, cantamos algo sobre Deus que nós não aceitamos, ou muitas vezes desconhecemos. Muitas vezes, irmãos, e aqui me refiro, veja, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você entra numa igreja de matriz pentecostal, e você vê um corinho sendo cantado, um corinho totalmente egocêntrico, voltado para o homem, um cântico antropocêntrico, um cântico que não exalta Deus, mas exalta o homem. Mas a música está mencionando Deus, mas apenas como servo, que está pronto para dar as suas bênçãos, para servir a criatura, como se o homem fosse um fim em si mesmo, como se Deus, Ele precisasse de nós. Nós somos importantes para Deus, é claro, fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, mas Deus precisa de nós para ser Deus? Claro que não. Então, imagine alguém cantando uma canção com essa conotação. Essa pessoa está cometendo idolatria, porque não é o Deus da Bíblia. Ela não está cantando ao Deus da Bíblia, ela está cantando a um Deus que foi criado à sua própria imagem e semelhança. A criatura foi quem criou esse Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Por isso, há necessidade de conhecermos mais sobre os atributos de Deus. O Senhor mesmo disse: meu povo perece por falta de quê, irmãos? Conhecimento. De conhecimento. Então, Isaías 40 fala sobre a grandeza de Deus. Quer conhecer mais? Quer meditar mais sobre esse atributo? Leia Isaías 40. Outro texto que vai falar mais sobre outros atributos de Deus é o Salmo 139. Veja lá. Eu poderia passar o dia todo, irmãos, mencionando aqui esses textos, porque são textos preciosos para a nossa edificação. Mas eu quero dar a vocês diretrizes. Veja, esse Salmo 139, ele vai revelar alguns atributos de Deus. Pelo menos
dois, ok? Vamos mencionar pelo menos dois. Ele revela mais, não é? Mas pelo menos dois. Esse Salmo 139, ele revela a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Veja o Salmo, ele já começa dizendo: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. É o que o salmista diz, quando ele fala desse Deus onisciente, que conhece, que vê o mais profundo do nosso ser. Ele sabe o que se passa na nossa mente, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe onde sua mente está agora. Mas não somente Ele é onisciente, Ele também é onipresente. O versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Nós não podemos fugir de Deus, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Ele preenche todas as coisas. Não há como o homem se ausentar de Deus. Sim, Ele é um espírito pessoal. Não é como ensina, não é, as seitas, os movimentos que ensinam filosofias estranhas, como o panteísmo e outras filosofias humanas. Deus é pessoal, mas Deus, Ele é onipresente. Deus é um Deus imanente, ou melhor, transcendente, que está, meus irmãos, no alto e sublime trono. Mas a Bíblia diz que Ele é emanente, Ele habita com o contrito, com o abatido. Ele está conosco, ou seja, Ele está acima de nós, mas também Ele está com nós, está conosco, está com o seu povo. Então, isso diz respeito a esse atributo que Deus possui: onisciência, onipresença, transcendência, emanência. Tem mais, tem outro texto aqui, Apocalipse 1, de 10 a 17, e Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 1, 10 a 17, e Apocalipse 5, quando João, ele tem aquela visão sobre Jesus, é uma visão figurada, evidentemente, quando ele diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Isso aqui é uma referência à igreja. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então aqui ele está descrevendo figuradamente a Jesus Cristo. Cada imagem aqui é um símbolo de um atributo que Jesus pertence. Ou seja, Ele está no meio dos 7 candeeiros. Ele é quem comanda a igreja, Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Isso não é literal, irmão. Jesus não tem cabelos brancos. Isso diz respeito à sabedoria de Jesus.
olhos como chamas de fogo. E Jesus não tem olhos como chamas de fogo literalmente, isso aqui é simbólico. O olhar de Jesus é penetrante, porque Ele conhece o nosso coração. Isso diz respeito à onisciência de Jesus. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés polidos aqui demonstram que Jesus, Ele reina. Ele reina. Veja, como que refinado, os pés polidos como refinado numa fornalha, e voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía aos seus pés como morto. Jesus, Ele não somente conhece, vê, Ele julga também. Então, irmãos, todas essas imagens de Jesus diz respeito a um atributo que Jesus possui. João está descrevendo atributos de Jesus, qualidades, e não literalmente, não é? Porque já pensou? Essa imagem aqui é uma imagem estranha, não é? Um homem com cabelos brancos, olhos de fogo, da boca sai uma espada. É estranho isso aqui, mas é tudo simbólico para revelar atributos que Jesus possui. E você vai para o capítulo 5, você vai observar a mesma coisa. Mais uma vez, você tem um texto onde o apóstolo João, ele vai falar sobre Jesus como o cordeiro, como aquele que estava morto, mas agora está vivo, como aquele que pega o livro da mão daquele que está sentado no trono. Ou seja, quando Jesus ele toma o livro, ou recebe o livro daquele que está sentado no trono, isso diz respeito a quê? Isso diz respeito à soberania de Jesus. Ele controla a história. Ele controla a história. As rédeas do universo, do mundo, da nossa vida, estão nas suas mãos, nas mãos daquele que como cordeiro morreu, cordeiro imaculado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Está dando para entender, irmãos? Então eu estou dando aqui só uma pincelada nesses textos, rapidamente, para que vocês percebam que nesses textos nós encontramos base para estudarmos mais sobre quem é o nosso Deus. Então essas seleções bíblicas aqui que eu fiz para vocês, são apenas sugestões. Você pode encontrar outras, né, passagens mais profundas do que essas, para que você possa estudar mais sobre quem é Deus. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: que nós precisamos usar esses textos nas nossas orações, irmãos. Devemos usar essas palavras inspiradas nas nossas orações. Veja, é inútil orar pedindo um aumento do temor de Deus em nossos corações, sem meditar em textos bíblicos, como estes aqui que nós acabamos de ler. Vocês querem fazer alguma pergunta? Está dando para compreender, irmãos? Então, junte aqui a oração e a meditação nessas características de Deus. Ambas devem ser exercitadas diariamente. Vamos lá. Primeiro o quê? Oração. Segundo, os atributos de Deus que nós precisamos meditar, não é isso? Terceiro, nós precisamos, irmãos, adorar a Deus. Adorar a Deus. Por adoração, irmãos, quero dizer o ato específico de atribuir a Deus a glória, a majestade, a honra, a dignidade que lhe pertence. Nós somos chamados para adorar. Se você for para Apocalipse 4, 8 a 11, Apocalipse 5, 9 a 14, você vai ter um exemplo de adoração no céu. Irmãos, o que acontece no céu deveria estar acontecendo aqui na nossa vida, no nosso coração. O que os seres, o que os eleitos fazem no céu, no paraíso, nós deveríamos estar fazendo aqui agora. É importante que nós leamos, né? Vamos ler Apocalipse 4, 8 a 11.
Veja, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, não é? Nós já lemos, né? Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por que eu estou mencionando esse terceiro ponto aqui, essa terceira diretriz para o crescimento na devoção? Você ora, você estuda textos que mostram os atributos de Deus, e o que é que você faz? Quando você estuda o Salmo 139, o que é que você faz? Quando você estuda Apocalipse capítulo 1, ou Isaías 40, o que é que você faz? Quando você lê Isaías 6, eu pergunto a vocês: o que foi que aconteceu com Isaías? O que é que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ele? Exato. Houve um reconhecimento de quem ele era. Então houve o quê? Adoração. Adoração deve nos colocar de joelhos, irmãos. Deve nos levar a estarmos prostrados diante do Senhor. Ao estudarmos os atributos de Deus, isso deve nos humilhar, irmãos. Isso deve nos abater. Não abater no sentido melancólico da palavra, mas nos abater no sentido de nos derrubar, de nos tirar do pedestal, sabe? Abaixar a nossa altivez, a nossa autoestima, e nos humilhar e adorar. Você tem adorado a Deus? Ou você só tem estudado a Bíblia? Ah, pastor, olha, eu tenho até livros em casa que falam sobre os atributos de Deus. Mas você leu sobre esses atributos, mas isso levou você à adoração? Tem levado você à adoração? Ao quebrantamento, à contrição? Quando você lê um texto como esse, de Isaías, de Salmo 139, isso leva você à adoração? A você louvar a Deus nos seus momentos devocionais? Irmãos, sejamos sinceros, irmãos. Não é bem isso que tem acontecido na vida de alguns crentes. É claro que eu não quero generalizar, mas eu estou só me referindo à experiência comum de muitas pessoas que não tem tempo para meditar. Olha, ou melhor, tem tempo, mas não separa o tempo para isso. A desculpa que muitas pessoas dizem: não, pastor, porque eu trabalho demais, eu estudo demais. É conversa. Deus deu 24 horas para você. Se você for um bom mordomo do tempo, você vai reservar aquele momento para esses momentos de devoção a Deus. Isso, irmãos, se estivesse acontecendo na vida da igreja, de maneira geral, nós hoje estávamos experimentando um grande despertamento espiritual. Mas não é bem isso que acontece hoje, não. Sabe por quê? Porque nós estamos meditando mais nas nossas redes sociais do que nos atributos de Deus. Sejamos sinceros. Conhecemos mais os atributos de certas pessoas, mas pouco conhecemos sobre Deus. Deus nos deu 24 horas, irmãos. 24 horas. Nós não podemos desperdiçar o tempo que nós temos. E nós precisamos dar o dízimo do nosso tempo. Sim. Quanto seria o dízimo se formos levar aqui ao pé da letra? Quanto tempo por dia? 2 horas e 40 minutos, né? Não é isso?
Quanto tempo você tem reservado? Muitos crentes hoje não passam, irmãos, 10 minutos lendo as Escrituras. Quanto mais meditar sobre quem Deus é. É aquela leitura olímpica da Bíblia, não é? Rápida, sem entender o que o texto diz. Aquela oração básica: Senhor, abençoe o meu dia, perdoa os meus pecados, me ajuda no trabalho, me ajuda na escola, amém. Em nome de Jesus, amém. Eu não quero generalizar, é claro, irmãos. Só estou me referindo à experiência comum de muitas pessoas. Eu estou falando do que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Como é que nós queremos experimentar um avivamento espiritual, um despertamento espiritual, se não há devoção, irmãos? Presbítero Raimundo. Verdade. Exato. Nós seremos base para enfrentarmos os problemas do dia a dia, tendo essa vida de devoção profunda. Irmãos, uma coisa que nós temos sempre falado aqui: nós precisamos sair da superfície. Nós precisamos mergulhar nesse mar de conhecimento sobre Cristo, sobre Deus. Nós precisamos nos aprofundar, precisamos deixar de ser crentes rasos, superficiais, e nos aprofundar nessa devoção ao Senhor, meus irmãos. Muita coisa não acontece na nossa vida por causa disso. Muitos problemas acontecem na vida da igreja por causa disso, por causa da falta de devoção ao Senhor. Irmãos, olha, uma coisa é certa: não tem como que um homem ou mulher que esteja na presença de Deus, que adore a Deus de acordo com a Bíblia ensina, que se prostra diante do Senhor, que não vive em santidade, que não esteja mortificando o pecado diariamente na sua vida, que não tenha comunhão uns com os outros. Não tem como, irmãos, não tem como. A adoração a Deus nos leva a reagirmos de maneira diferente para com o nosso próximo, sabe? Não só com o nosso próximo, mas com as circunstâncias da nossa vida. Um homem ou mulher que tem a sua vida devocional, diária, bíblica, vai ser uma pessoa diferente. Necessariamente vai ser uma pessoa diferente. Porque se ela não é uma pessoa diferente, veja, a vida de devoção dessa pessoa não está sendo coerente com o que a Bíblia ensina. Não está sendo. Você não pode encarar a vida, a família, o trabalho, a igreja da mesma forma. Você não pode encarar da mesma forma. Você vai sair desse momento devocional transformado. Irmãos, então depois de você ter esse período de oração, lembrando que você aprendeu sobre Deus, porque é isso que nós fazemos, né? Você lê a Bíblia e depois você vai recapitular aquilo que você aprendeu sobre Deus. Você vai adorar. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Adore a Deus por aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. É isso que nós devemos seguir, meus irmãos. É assim que nós devemos viver. Às vezes as pessoas leem a Bíblia anualmente, né? Às vezes. O certo era para estarmos lendo todo ano a Bíblia. Todo ano. A primeira meta é ler a Bíblia toda, ok? Mas a leitura da Bíblia,
Aí você vai ler uma porção do Antigo, um exemplo, certo? Um exemplo aqui para vocês que querem ler a Bíblia toda. Você tem que ler pelo menos uns 5 capítulos diários, 5 a 6. Você lê 2 capítulos do Antigo, você vai ler um texto poético, né? Ou Jó, ou Salmo, um capítulo de Salmo ou de Jó, um de Provérbios e um Evangelho e um capítulo das cartas apostólicas. Você vai terminar em um ano a leitura bíblica, ok? Mas você precisa se deter em um texto. Você precisa se deter em uma porção. E é justamente nessa porção que você vai se deter. Você vai reler, vai ver o que essa porção diz sobre Deus, sobre um atributo de Deus, sobre uma ordem de Deus para a nossa vida. E você vai então orar esse texto. Eu dei um exemplo aqui para vocês de Isaías, de Apocalipse. Você pode escolher esses textos. Você pode escolher o Salmo 100 e você então ler esse Salmo 100, meditar nas verdades sobre Deus, o que o Salmo ensina sobre Deus. E então orar o Salmo, orar aquela porção do texto. Além de você memorizar o texto bíblico, não é? Você vai estar assimilando as verdades daquele texto bíblico, porque você estará orando o que o texto bíblico ensina, certo? Isso é só uma pequena parte da nossa vida devocional, meus irmãos. Isso não é muita coisa. Isso não é muita coisa. Você reservando 40 minutos por dia. Olha, eu estou sendo legal, não é? 40 minutos por dia. Você deveria ter mais tempo, mas isso não é nem as 2 horas e 40 minutos, né? Se você reservasse 40 minutos, 1 hora por dia para isso, certamente a sua vida seria totalmente diferente. O seu casamento seria diferente, a criação dos seus filhos seria diferente, a sua vida no trabalho seria diferente, a maneira como você encara o mundo, a igreja seria diferente. Vamos lá, 4. Primeiro, vamos lá, é o que? Oração. Segundo? Vamos lá, irmãos? Atributos de Deus, eu preciso conhecer. Terceiro? Vamos lá, irmãos? Adoração. Adore. Louve a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós em Jesus Cristo. E 4, comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Mas essas 3 coisas já não diz que eu estou tendo comunhão com Deus? Irmãos, veja. Tudo quanto foi dito aqui, até aqui, sobre a importância de orar, de meditar na palavra de Deus, de separar um momento específico de adoração, ressalta o valor de 1 hora devocional. Comunhão com Deus é 1 hora devocional. A expressão hora devocional, grave bem isso, hora devocional, é empregada aqui, meus irmãos, para descrever um período regular diário, separado para um encontro com Deus, por meio de sua palavra e pela oração. Então eu preciso dessa hora devocional. Essa hora devocional é um momento com Deus, é um momento a sós com Deus. Fecha a porta do teu quarto e em secreto ora ao teu Pai, que em secreto ouvirá as tuas orações, os seus pedidos. Então eu preciso entender, meus irmãos, que se eu quero crescer na minha devoção a Deus, eu preciso reservar um tempo específico para Ele. Esse momento é o momento da hora devocional. Nós precisamos ter esse momento. Você não pode fazer esse momento apressado. Deixa eu dar uma dica para você. Se você diz assim, a minha vida é corrida, tudo bem. O melhor momento para fazer esse momento devocional é de manhã. É quando nós nos acordamos. Sabe por quê? Porque à noite você pode até ter um momento, leitura da Bíblia, de um livro teológico, sua oração, mas vai ser um pouco mais cansativo para o seu corpo. Por quê? Período de trabalho. Tem pessoas que conseguem, não faça disso uma regra, mas se você diz assim, pastor, mas eu me acordo cedo para trabalhar, não tenho tempo, então durma mais cedo, se acorde um pouco mais cedo
tome o seu café, certo? Ou antes do café, faça essa hora devocional. Faça desse momento uma regra. Uma regra. Se você não colocar como uma regra, você não vai conseguir fazer diariamente. Porque, veja, você tem hora para entrar no trabalho, não tem? Todo mundo tem, né? Só se você for patrão. Você tem a hora para chegar no trabalho. Você tem hora para almoçar. Você tem a hora para sair do trabalho. Não tem? Você cumpre ali direitinho as regras. Vai lá, passa o cartão. E para Deus? Por que nós não temos essa mesma regra para Deus? Que é, meus irmãos, a parte mais importante do nosso dia. A parte mais importante, porque sem isso nós não teremos forças para resistir às tentações, irmãos. Considere a hora devocional. Se você consegue fazer à noite, faça à noite. Mas imagine você que vai começar o seu dia, aquela porção de coisas para realizar, as donas de casas, né? Aqueles que saem para trabalhar. Imagine, tanto de coisa que tem para resolver, os conflitos. Você sai de casa mais preparado depois da sua hora devocional. Depois que você passou aquele tempo com o Senhor, você vai sair com uma perspectiva diferente. Você não vai sair daquele local melancólico, mas você vai sair vibrante, sabendo que você conseguirá resolver ou vencer as dificuldades do dia. Você está compreendendo, irmãos, o que eu estou falando? Veja a importância disso. Eu preciso, irmãos, dessa hora devocional se eu desejo crescer. Quinto, obediência à vontade divina. Eu preciso entender essa importância aqui, meus irmãos, porque a importância desse ponto aqui. Veja, até aqui temos examinado atividades específicas que nos ajudam a crescer em devoção a Deus, né? Oração, meditação nas Escrituras, adoração, hora devocional. A outra área, meus irmãos, que não é atividade, mas é atitude de vida. Obediência à vontade divina. Porque, irmãos, escutem o que eu falo para vocês. Esta é a prova final do nosso temor a Deus. E a única resposta verdadeira ao amor de Deus por nós. É estar pronto para obedecer. Sabe? Como eu falei, você sai desse momento devocional fortalecido, pronto para fazer a vontade de Deus. Provérbios 8:13 diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Temer ao Senhor é odiar o mal. Paulo, ele afirmou que seu conhecimento do amor de Cristo constrangia ele. Constrangia ele a quê? A viver não para si mesmo, mas para aquele que morreu por ele. O amor de Cristo constrangia Paulo, porque Paulo tinha uma vida devocional profunda. Paulo aproximava-se do fim da sua vida quando ele disse assim, em 1 Timóteo 1,15. Veja só, isso aqui diz respeito, meus irmãos, a um conhecimento, ou melhor, conhecimento não, a um crescimento elevado na devoção de Paulo. Porque veja só o que eu vou falar para vocês antes de ler o texto. Quando Deus começa a responder a nossa oração por um conhecimento mais profundo do seu amor, um meio que muitas vezes Ele emprega é capacitar-nos a ver mais e mais a nossa própria pecaminosidade. Então, você sabe que você está crescendo, você sabe que está crescendo no temor de Deus, no amor de Deus, no desejo por Deus, quando você começa a entender o quanto você é um miserável pecador. Paulo, já no fim da sua vida, disse assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. Eu pergunto para você, nessa manhã, qual é o seu nível de entendimento sobre quem você é?
da sua pecaminosidade. Deixe-me citar aqui Jerry Bridges. Ele escreveu o seguinte sobre isso. Veja só, escute o que ele escreveu. Percebemos que nossos pecados agora, que somos cristãos, embora exteriormente possam não ser tão grosseiros como antes, são mais hediondos à vista de Deus, porque são pecados cometidos em face do conhecimento e da graça. Temos melhor conhecimento e conhecemos seu amor, não obstante pecamos deliberadamente. Então voltamos à cruz e vemos que Jesus levou em seu corpo sobre o madeiro até aqueles pecados intencionais, e o reconhecimento desse amor infinito constrange-nos a encarar esses mesmos pecados e eliminá-los. Então, o temor de Deus e o amor de Deus motiva-nos à obediência. Quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você vai odiar o pecado. Mais você vai odiar o pecado. Não é odiar o pecado nas pessoas só, é em você também. Lembra a reação de Isaías quando se deparou com o atributo de Deus? O que é que ele fez? Como o presbítero mencionou, ele percebeu que era um miserável pecador. O senso, meus irmãos, da sua pecaminosidade cresceu de tal maneira que ele pensava que ia ser fulminado. Sim, Isaías pensava que ia ser fulminado por Deus. Tamanho era o seu senso de pecado. E mais ainda, ele percebeu que ele habitava no meio de pecadores de lábios impuros. Então, quando nós estamos crescendo na devoção a Deus, veja, é diferente do farisaísmo. Quem é geralmente uma pessoa farisaica, ela geralmente vai estar acusando os outros, olhando, apontando o dedo para o pecado dos outros. Mas aquele que cresce na devoção, ele aponta o dedo para si mesmo em primeiro lugar. Ele julga a si mesmo em primeiro lugar. Ele olha para o seu próprio coração e vê o quanto precisa mudar diariamente. Isso é o que, irmãos? Humildade. Humildade, é entender o quanto nós somos pobres de espírito. E por último, um anseio mais profundo. Sim. À medida que nos concentramos no crescimento em reverência e temor a Deus, e em compreensão do seu amor por nós, verificamos que esse anseio por Deus, ele vai crescendo a cada dia. Paulo, em Filipenses 3,10, ele fala do seu desejo de conhecer a Cristo mais intimamente. Veja, apóstolo Paulo, que teve grandes revelações, que foi ensinado pelo Cristo ressuscitado. Mas veja, qual era o desejo de Paulo? Qual é o desejo de uma pessoa que está crescendo no conhecimento de Deus? É mais desejo por Deus. É mais desejo por Deus. É mais desejo de ter uma vida centrada em Deus. Irmãos, nós deveríamos orar como Isaías, ele orou. Isaías 26:9. Veja, ele disse assim, Isaías 26, versículo 9. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Anseio. Suspirar pela comunhão com Deus. Suspirar por Deus. Irmãos, quanto mais o conhecemos, tanto mais o desejamos. E quanto mais o desejamos, tanto mais queremos ter comunhão com Ele e sentir a sua presença. E quanto mais queremos ter comunhão com Ele, tanto mais desejamos ser semelhantes a Ele. É isso, irmãos. Essa é a vida que nós precisamos ter diariamente.
É difícil? Claro que é difícil, irmãos. Quem disse que a vida cristã é fácil? Quem disse que é fácil ser cristão? Você acha que sua carne gosta? Seu velho homem, sua natureza humana gosta de fazer essas coisas aqui? Claro que não. Claro que não. A nossa natureza gosta de entretenimento, de assistir uma boa partida de futebol, de fazer uma maratona, não é, em uma série, assistir a primeira, a segunda, a terceira temporada, sem pestanejar. Tem jovens que fazem isso, né? Pega o dia todinho para maratonar nas séries, nos vídeos no YouTube. Não piscam os olhos. Impressionante, não é? Muitos irmãos, eu espero que isso não aconteça com vocês, mas gostam de novelas, somente aquelas que dizem ser bíblicas, né? Aquelas lá da Record, que não é bíblica coisa nenhuma, viu, irmãos? Ali não é coisa bíblica. Cita a Bíblia, mas não é invenção. A maior coisa das coisas que acontece ali é invenção. Então, veja, você não pisca os olhos, mas quando fala em devocional, aí a coisa pesa. Aí você começa a ler a Bíblia, você começa a bocejar, boceja de um lado, boceja do outro, né? Dá sono, dá cansaço, se vira para um canto, se vira para outro. Irmãos, isso diz respeito ao nosso coração, irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Que você lamentou por aquilo que você é? Qual foi a última vez? Diante desse reconhecimento de quem Deus é, qual foi a última vez que você reagiu em choro, em lamento, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador? Qual foi a última vez? Talvez na vida de muitas pessoas isso nunca aconteça, irmãos. Nós temos que buscar isso, irmãos. Nós precisamos sair dessa letargia espiritual, porque nós estamos como a família de Ló, vivendo em Sodoma e acomodados com o conforto de Sodoma. Lembra o que foi preciso que o anjo fizesse? O anjo teve que pegar a família toda de Ló pela mão e tiraram rapidamente ali para que eles não fossem destruídos. Mas veja o que a mulher de Ló fez. Veja onde estava o coração da mulher de Ló, que parecia ser uma crente, não é? O coração dela estava em Sodoma, na sua casa, nos seus amigos, no entretenimento de Sodoma, na diversão de Sodoma. Virou uma estátua de sal. Onde é que estava o coração daquelas meninas? Nos ídolos de Sodoma. Elas não queriam obedecer a Deus. Aquelas meninas não tinham vida devocional. Depois que saíram de lá, tiveram relação com seu próprio pai. E Ló, por mais que a Bíblia o chame de justo, veja a situação desse homem que se afastou de Abraão, que se afastou da promessa. Mas mesmo nos trancos e barrancos, o Senhor, Ele tirou Ló de Sodoma. Mas as consequências permaneceram por causa da sua desobediência. O presbítero ia falar?
Exato. Exato, exato. E tem um detalhe também, viu, presbítero? Veja como é importante nós entendermos que isso deve acontecer diariamente. Porque quando você deixa de falhar nesse seu compromisso para com Deus, o que é que vai acontecer? Você vai enfraquecer espiritualmente. Você vai enfraquecer espiritualmente. Por isso que nós precisamos tapar as brechas, irmãos. Nós não podemos vacilar. Nós precisamos, de fato, como o apóstolo Paulo diz, entender que a atividade física é importante, mas não é mais importante do que a vida devocional. Paulo diz, da mesma forma como um atleta deve se dedicar nos esportes, o cristão deve se dedicar na prática da piedade. E piedade é isso que nós estamos falando aqui. Já expliquei, né, uma vez, não é? Ou duas, ou três. Estou falando de piedade no sentido de ter compaixão das pessoas. Piedade, vida devocional, devoção a Deus, crescimento espiritual, santidade, consagração, compromisso com Deus, desejo de conhecer a Deus, temor, amor e desejo. Não se esqueçam disso. Isso caracteriza a verdadeira piedade, a verdadeira devoção. Amor, temor a Deus, amor por Deus e desejo por Deus. Então, meus irmãos, primeiro, né, Deus deve ser o foco, o ponto focal de nossa vida, se desejamos ter um caráter piedoso. Segundo, o fundamento da devoção: temor, amor e desejo. Isso é a estrutura da vida espiritual. Ninguém jamais desenvolverá uma devoção se não se exercitar nesses pontos que nós tratamos aqui. Nada, meus irmãos, se compara, e aqui eu concluo com essas palavras: nada se compara com o privilégio de conhecer aquele em cuja presença há plenitude de alegria e em cuja destra há delícias perpetuamente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Que privilégio nós temos, irmãos, como povo dele. Que privilégio. Entendendo que na presença dele há plenitude de alegria e em cuja destra há delícias perpetuamente. Deus quer que você e eu, que nós nos alegremos nele, nos regozijemos nele. Nós fomos criados por ele para nos deleitarmos em quem ele é. Estamos aqui para isso, irmãos. Estamos aqui para isso.